Boa noite, vascaínos. Estamos aqui para falar um pouco do jogo de hoje contra o Fortaleza, esse vexame. Mas antes disso, vamos ver a entrevista do treinador Rafael Paiva. Ele sentiu um incômodo depois do jogo do Botafogo, né? Um atleta de 37 anos e fez um jogo esplendoroso contra o Bahia. A gente sofreu muito contra o Botafogo e a gente tem consciência, eu tenho falado isso sempre, inclusive para você, né? Que os dois atletas a gente tem que ter uma atenção diferente com eles, né? Então o Coutinho sentiu aquela sequência que a gente teve ali entre semifinal de Copa do Brasil, 2 jogos na chuva, e hoje ele tinha uma carga reduzida e é um jogador diferente. Mesmo com uma carga reduzida, a gente sabia que ele é um jogador que pode decidir o jogo, né? Então é o cuidado que a gente está tendo com o Payet e com o Coutinho, é que a gente teve desde quando eles estão aqui, né? O Payet há mais tempo, Coutinho há menos tempo. Eu acho que está culminando com os resultados que não estão vindo, né? Essa oscilação que a gente está tendo, a gente vinha de 2 vitórias, agora a gente vem de 2 derrotas. O 3-0 machuca muito mais, né? Machuca muito mais. Eu acho que o nosso problema não é só o Payet e o Coutinho, no sentido de que não é isso que vai resolver o nosso problema, né? A gente tem jogadores como o Maxi, a gente tem jogadores como o Menezes, que a gente colocou, a gente está tentando buscar de novo a nossa forma de jogar, encontrar de novo a melhor estrutura, os melhores jogadores no momento, mas a gente sabe que o Payet e o Coutinho são jogadores especiais e quando eles nos dão minutos, a gente sabe que eles podem resolver o jogo, né? Então o Payet ficou fora desse jogo, mas não é nada grave, né? Já foi no exame dele, já não deu nenhuma lesão grave, e o Coutinho está voltando com carga reduzida agora. Então eu não vejo culpados, assim como eu te falei da última vez. Eu acho que a gente está num processo da gente estar tentando buscar o nosso jogo de novo. A gente está oscilando para baixo, como a gente já oscilou na competição, como eu vejo várias equipes oscilando. A grande maioria, na verdade, eu vejo oscilando. Tanto que a gente veio de 2 vitórias, a gente não mudou muito na tabela, continua em nono. A gente vem de 2 derrotas e a gente mantém a 9ª colocação, né, que a gente pode perder para o Atlético. Mas é um campeonato difícil para todo mundo. Acho que a gente está oscilando. E em relação ao Payet e Coutinho, é isso. A gente controla o tempo todo como a gente sempre controlou e vai continuar controlando. João Duarte, da Rádio Pitaguari. Eu queria perguntar em relação ao Puma Rodrigues, que está jogando improvisado na ponta direita por enquanto. Adson está fora por lesão, se recuperando de lesão, e que mais uma vez ele joga improvisado. Ele jogou improvisado contra o Atlético Mineiro e que não faz novamente um bom jogo pela ponta direita improvisado. Durante o jogo, vi que você tentou algumas alterações, como botar o Pedro Henrique na ponta direita e descer o Puma Rodrigues, colocar o Puma Rodrigues na ponta esquerda, mas que não surtiu efeito durante o jogo. Eu queria perguntar de você sobre essa questão do Puma Rodrigues, ele está improvisado e de não estar fazendo bons jogos com o Vasco da Gama nessa improvisação. O Puma fez bons jogos ali, né? Onde ele está jogando, é um jogador que dá pra gente profundidade, é um cara que tem um bate de média distância, ele pisa dentro da área no segundo pau do lado contrário. Então é um jogador que nos dá algumas alternativas ofensivas, que é muito interessante, né? Eu acho que a gente tem oscilado com todos os jogadores, né? Acho que o Vasco não vem fazendo bons jogos, né? Nesses 2 últimos jogos a gente oscilou um pouquinho. São 2 equipes que estão brigando pelo título, né? Eu acho que isso não é desculpa, mas é difícil jogar nesse nível. Eu acho até que em alguns momentos a gente conseguiu fazer algumas coisas do que era o nosso plano de jogo pelo lado direito, né? E o Fortaleza neutralizou bem. Eles deixaram a gente até ficar com a bola no primeiro momento, mas trancaram muito bem o lado, né? Mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu entrar em alguns momentos, mas a gente não fez uma boa partida, como a gente não fez contra o Botafogo. Mas eu acho que a oscilação, a gente falar que é 1 ou 2 jogadores, é injusta. Eu acho que a oscilação ela é coletiva, né? E momentos do jogo a gente consegue, a gente flui, o nosso jogo vai, mas a gente não tem feito gol. De novo tomamos o gol no início do jogo, né, que dificulta muito a estratégia até o final. Você fica no limite do erro mais uma vez, e eu acho que a oscilação foi da equipe, não acho que foi só do Puma ali. Rafael, aqui, boa noite. Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos. 2 perguntas, por favor. A primeira é sobre essas dificuldades que você está encontrando até de montar o time, com ausências, com contusões. E em cima disso eu te pergunto, de repente não era o momento até de tentar uma troca de esquema? Eu sei que hoje você mudou um pouco o posicionamento, né? Você vinha jogando com o Coutinho ou com o Payet, ou às vezes até o próprio Galdames um pouco mais à frente. Você fez
um tripé ali no meio campo, com o Gumora mais atrás, o Galdames pela direita e o Matheus pela esquerda. Mas mudou um pouco, mas não foi assim, a gente vai dizer, uma mudança radical no esquema. Não seria um momento para isso? E uma outra questão também, o que você sentiu da parte de concentração? A gente falou depois do jogo com o Botafogo que ali o time deixou a desejar no início, hoje de novo leva um gol com 13 minutos mais ou menos. Você acha que de novo faltou essa concentração, ficar mais ligado no jogo, até pela dificuldade? Por favor. Do quesito concentração, eu acho que hoje a gente já conseguiu entrar mais, a gente sabia que era importante a gente dar uma resposta, e a gente pegou uma equipe que não perdeu em casa ainda no Campeonato Brasileiro, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, as transições, e eu acho que a gente entrou mais concentrado, né? Eu acho que o gol a gente tomou em uma transição, que a gente sabia que era muito forte, e eu acho que a gente conseguiu ficar com a bola, não conseguiu ter as oportunidades tão claras como gostaríamos no primeiro tempo. E eu acho que a gente voltou bem no segundo tempo, a gente teve algumas chances ali, mas do meio para o final do segundo tempo, eu acho que a gente desconcentrou de novo, porque a gente queria buscar o gol e tomamos algumas transições muito perigosas e ali baixou demais, porque vem o jogo do Botafogo e vem a nossa ânsia de pontuar logo, e daí eu acho que a gente deixou escapar um pouquinho, principalmente a concentração, né? A respeito da estrutura, acho sim que é importante a gente pensar agora, a gente até falou no vestiário, é um momento que a gente tem que mudar alguma coisa para a gente tentar buscar, né? A gente está tentando manter a estrutura e mudar alguns jogadores, mudar o tripé do meio, tentando buscar alguma coisa que fez a gente chegar onde a gente está hoje na primeira página do campeonato por muitas rodadas, né? Então a gente fez por merecer estar, né? Só que agora a gente tem 5 jogos que são muito importantes, a gente não pode deixar escapar uma competição sul-americana, e a gente precisa, essa pausa da data FIFA, ela vai ser boa para a gente tentar buscar alguma coisa para mudar. Já temos um jogo difícil contra o Inter, né? Acho que é a maior sequência invicta do Campeonato Brasileiro, acho que a equipe está menos oscilando na competição, o Inter, então vai ser mais o terceiro jogo do nível muito difícil, mas a gente precisa buscar alguma alternativa para fazer as coisas acontecerem, principalmente nos pontos. A gente precisa começar a pontuar de novo, né? 2 jogos a gente já fica muito incomodado, e a gente tem que perceber aí, a gente vai ter um período maior para a gente buscar perceber o que a gente pode fazer para a gente fazer um bom jogo contra o Inter em casa, né? Que é muito forte, e a gente vai tentar buscar aí o que a gente tem que fazer, se é na estrutura, se são nos jogadores, mas a gente vai tentar buscar alguma coisa para fazer um bom jogo contra o Inter. Paiva, Lucas de Sena da TV Globo. Não sei se você já conseguiu conversar com seus jogadores, mas o que acontece que não vou nem dizer do começo do jogo, mas geralmente o Vasco tem tomado os gols em erros individuais. Hoje no primeiro tempo o Piton ali perdeu a bola, depois no segundo tempo o PH perdeu a bola também. O que acontece com esses erros para esses erros individuais, e como você até o dia 21 vai pensar em resolver esse problema do meio campo que não tem criado tantas oportunidades? Hoje o Verratti mesmo saiu bastante indignado de campo e ele não teve nenhuma oportunidade clara de gol hoje. Eu acho que os erros individuais, quando sai um gol, é muito fácil a gente julgar um jogador ou outro jogador, né? Eu acho que a gente está tentando buscar coletivamente criar mais situações de gol. A gente sabe que o Verratti é um jogador que necessita de bola aérea, né? Mas já passando 33 rodadas, todo mundo se estuda muito, a gente percebe o quanto ele é marcado dentro da área, a gente tem tentado buscar alternativas, né? Para a gente não necessitar só do Verratti para fazer o gol, né? Eu acho que a gente precisa de mais coletivamente se a gente quer vencer os jogos, né? E a gente está tentando. Quanto aos erros individuais, eles acontecem e eles ficam mais escancarados quando sai um gol, né? Mas eu acho que a gente tem que melhorar em todos os aspectos, né? Não é só individual, ter um pouco mais de equilíbrio defensivo, né? Desde quando eu cheguei, a gente estava com saldo de gol positivo, acho que a gente ainda mantém, né? Mas nos incomoda demais os gols que a gente está tomando, porque eu acho que quando a gente melhorou na tabela, quando a gente conseguiu evoluir, foi quando a gente se equilibrou defensivamente, e a gente está voltando a errar muito defensivamente, então a gente tem consciência disso, a gente precisa organizar isso rapidamente. Rafael, Thiago Saboia, do Portal Futebol Cearense, boa noite. Você acabou de falar sobre o saldo de gols do Vasco, né? Eu até ia fazer outra pergunta, mas o Vasco hoje ele tem um dos piores saldos de gols do Campeonato Brasileiro.
pior do que o dele apenas os 3 últimos do campeonato, né? E eu queria que você falasse como o Vasco pode voltar a atingir essa consistência defensiva. E também eu queria que você falasse sobre a dificuldade de jogar contra o Fortaleza aqui na Arena Castelão. Bom, sobre a dificuldade a gente sabia que era enorme, né? O nosso 4º jogo contra o Fortaleza, né? Todos os jogos foram extremamente competitivos e difíceis, né? E a gente sabia que eles têm uma motivação que é ainda brigar pelo título, né? Ainda mais com o empate do Botafogo hoje, a gente sabia que uma vitória eles iam reduzir e eles iam buscar essa vitória a todo custo, né? E a gente sabia que ia ser muito difícil, a gente tinha total consciência. A respeito do saldo de gols, nos incomoda muito, né? Porque a gente tinha conseguido equilibrar muito isso. A gente sabia que a gente precisava equilibrar defensivamente para a gente conseguir competir mais. E eu acho que a gente equilibrou, mas a gente tem ganhado jogos com 1 gol, 2 gols de diferença e tem perdido principalmente esses 2 últimos, que saiu muito do nosso controle, né? Não é comum e nem deve ser a gente perder com 3 gols, né? Só aí são 6 gols, né? A gente precisa voltar a estar equilibrado, a gente tem total consciência disso, precisamos voltar a equilibrar a nossa equipe defensivamente para a gente ser mais forte, para a gente tentar buscar os pontos lá nesses 5 jogos que faltam. O que eu não concordo com o treinador Paiva é que ele fala que tem o jogador Maxime Rodrigues, que ele para utilizar, só que ele não utiliza esse jogador. Ele não dá oportunidade a esse jogador. O jogador veio de Portugal para fazer a ponta direita, ou então até o meio pela direita. Pouco foi utilizado pelo treinador. Em pouco tempo de jogo, que não dá nem para mostrar direito, 5, 10 minutos, o jogador não tem essa oportunidade. O Puma Rodrigues vai pela ponta, mas ele é aguçado até, mas para alguns jogos, para outros não. Para outros jogos o Vasco perde o meio-campo. Sabe? O Paulo Henrique, ele hoje, cara, foi nada. Porque os dois queriam cair pela ponta, nenhum deles entrava para o meio. Poucas oportunidades que eles entraram pelo meio. Sabe? O Vasco ali naquela meiuca não tinha ninguém. Então, assim, é uma das coisas que eu não entendo o treinador ter o jogador à disposição e não aproveitar esse jogador. Outra é a tática de jogo. Cara, ele não muda a tática de jogo, ele tem aquele esquema, o esquema deixou eu chegar até aqui. Tá bom. E aí? O Fluminense tinha um esquema de jogo. O ano passado foi campeão da Libertadores. O que aconteceu esse ano? O treinador demitido. Time quase caindo. O treinador tem que ter várias táticas de jogo. Ele tem que entender contra quem ele vai jogar. Como é que o outro time vem para jogar contra ele? Se eu tenho um time mais qualificado, se tem menos qualificado, se dá para você abrir mais o time, se você não dá para abrir o time, tem que fechar um pouquinho mais a casinha, botar jogadores de pegada no meio campo, para sair só no contra-ataque. O treinador tem que saber disso. Ele tem que mostrar, tanto para a torcida quanto para o clube, que ele tem repertório. E o Paiva não está tendo. Eu não sei se é ego, se não é humildade, mas ele não está tendo isso. Outra coisa também é que não dá mais também, né, gente? Eu marquei aqui uns pontinhos, mas que Léo Pelé e Maicon não tem mais como. Tá impossível aturar os dois. Se vocês viram hoje o jogo, cara, eles batiam na canela deles e a bola ia para o atacante do Fortaleza. O meio campo não segura, o ataque não segura, tudo bem. Mas a zaga também perde bola de jogo de pelada, não de profissional. Cara, dá gosto de ver os zagueiros do Botafogo jogando. Aí você vai falar assim, Botafogo tá lá. Cara, quem era Barbosa até ano passado? Quem era o Bastos até ano passado? Os caras dá gosto, por mais que o Botafogo hoje não ganhou do Cuiabá, cara, dá gosto de ver o jogo do Botafogo ele jogando. Sabe? Como torcedor, eu não sou torcedor do Botafogo, mas como um telespectador de bom futebol, cara, maravilhoso. O do Vasco, a gente fica rezando lá para a bola ficar no ataque, porque se vier para a zaga, Deus nos acuda. Então assim, por que não usar a base? Sabe? Por que não bota os garotos para ter esses jogadores? Só mais tentar a base. Pega o João Vitor e bota com o cara da base. Ele não estava bem, também não foi bem. Eu concordo, mas ele não é melhor que os outros dois.
É difícil você ver o João Vitor fazer uma besteira que esses dois fazem. Ah, expulso. Tá, tudo bem, porque também jogar do lado deles, de pessoas que não são tão boas. Cara, só vi um jogador que era muito bom fazer outro jogador que era fraco virar bom. Foi o Mauro Galvão fazer o Odivan ir para a seleção. Mas, ó, o Odivan, para esses dois, ele dá show. Então, não posso nem comparar. Entendeu? Então, pô, tem Leandrinho, nunca mais utilizou o cara. Se não mesclar, se não botar a garotada, o melhor jogo do Vasco foi contra o São Paulo. Desse ano foi contra o São Paulo, 4-1. Mas botou o Estrela. Tinha o JP também, teve o JP, se não foi nesse jogo, foi depois. Foi a melhor sequência do Vasco. Quando botou pulmão ali naquele meio campo. Eu não estou dizendo que vai deixar Coutinho no banco, ou Paia no banco. Pode jogar um deles, mas tem que botar garotada. Tem que botar pulmão, né, nesses jogadores. Porque tá tudo muito parado, sem muita vontade. Sabe? Tá difícil de ver o jogo do Vasco. Eu, como torcedor, tô triste. A gente era para estar lutando lá por vaga da Libertadores, mas já estamos começando a pensar em pegar a Sul-Americana. Olha que para sair da Sul-Americana tem que perder muita posição. Outra coisa que eu escutei hoje, eu já tinha falado, depois do jogo que estava acontecendo, já na minha mente já estava... E eu escutei na Atenção Vascaínos também. Cara, tô com medo do Corinthians passar a gente. E o Corinthians estava para cair. É porque a gente não está jogando bem. A gente não está merecendo. Então, a culpa é dos jogadores? É dos jogadores. Mas do treinador também. E ele sempre vem com desculpas nessas entrevistas. Ah, a gente sabe, mas é um time... Cara, Cuiabá empatou com o Botafogo. Ele foi humilde o suficiente para estar ali, falar, vou trancar a casinha. Ah, o Botafogo perdeu muito gol? Perdeu muito gol, é verdade. Mas não era o dia do Botafogo, mas também talvez não tomasse uma goleada. E olha que ele está falando de um time que está lá nas últimas colocações, não do Vasco. Se o Vasco fechasse a casinha, talvez o Vasco até pudesse ganhar o jogo, ou empatar, como o Cuiabá empatou. E aquele um pontinho era bom. Agora a gente tomou 2 derrotas de 3-0. E parece que é normal para o Paiva. E não é normal. Time como o Vasco, perdeu um jogo de 3-0, pode ter acontecido, aconteceu um monte de coisa, uma expulsão, ok. Mas, repetidamente, e outra coisa é assumir o time. Não é assumir só do que ele fez. Ele sabe como que o time vem. Então, tipo, a gente, desde que eu entrei aqui, o Vasco estava com saldo de gols positivo. Cara, mas não é muito mais gols positivos, porque o Vasco não marca muitos gols. E quando toma muitos. Então, também não sei se está tão positivo assim. Eu acho que ele tem que pensar um pouco, porque esse jogo contra o Internacional vai ser crucial. E se o Vasco tropeçar, vai complicar. Para a Libertadores, já pode dizer adeus. E provavelmente não fique nem entre os 10 primeiros. Tá? Já está perigando agora, mas se não ganhar do Internacional, não der mais uns 3 pontinhos, para depois pegar mais uns 2, depois vai ter um jogo muito difícil contra o Corinthians. O Corinthians hoje está jogando melhor que o Vasco. E estava para ser rebaixado. Então, Paiva, eu espero muito que você realmente repense e reveja suas estratégias, suas intuições, porque esse time do Vasco, se continuar assim, eu acredito que você nem fique para o ano. Porque também não podemos ter, e tem que ser cobrado, Pedrinho, uma pessoa que só pense aquilo, ó. Tem que pensar fora da caixinha, na minha opinião. Por hoje é só. Vamos dormir um pouco triste, né? Agora, o jogo agora contra o Internacional, acho que só daqui a 11 dias, aproximadamente, vai ter a paragem do Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que o Paiva vai fazer, né? Esses 11 dias aí para ele trabalhar
e ver se ele realmente vai mudar alguma coisa, tática, jogadores. Vamos ver o que ele vai fazer aí para o jogo do Internacional. Um abraço, segue a gente lá no canal, se inscreve e deixe seu comentário também. Queria saber muito a opinião de vocês. Essa é a minha humilde opinião, né? A gente está aqui para comentar, para ver o que a gente está vendo aí no campo acontecer e passar para vocês. Mas gostaria também de saber o que vocês estão pensando do treinador Paiva, das táticas dele, dos jogadores os que são bons, os que realmente não dá mais para continuar em 2025. É só isso, meus amigos. Um grande abraço e boa noite.